Bom dia! Hoje é a segunda aula de FreeCAD para iniciante. Hoje a gente vai explorar algumas estruturas mais complexas. A gente vai focar em revolução e depois espelhamento e espelhamento polar. Vamos então fazer a seguinte peça. Isso aqui é um cubo de bicicleta, é o eixo da bicicleta. Aqui encaixam os raios e aqui que a roda gira. Observa que ela é simétrica nesse eixo e também ela pode ser obtida pela rotação de um formato. O que a gente vai fazer fazer metade dela e depois espelhar. E também vai fazer esse perfil aqui e depois rotacionar no próprio eixo. Para facilitar um pouco o aprendizado, a gente não vai ficar muito atento aos números. Então, os números vão ser todos arredondados e por cima. Vamos então começar no FreeCAD. Da mesma maneira que sempre, a gente vai para a parte de design e vai começar nosso design paramétrico. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o nosso sketch. Eu vou optar por fazer no XY, que seria o eixo do chão aí. A função que a gente vai usar primeiro vai ser a Polyline, que é para fazer várias linhas seguidas. Selecionei Polyline e eu vou fazer realmente um esboço a grosso modo, porque daqui a pouco a gente vai ver uma outra função que é justamente para refinar os valores das unidades de medida. Já está com o Polyline aqui, então vamos começar agora a fazer. A gente avança para cá, pode ser uns 40, ficar um pouco maior do que seria na vida real. A gente vai subir 30, mais ou menos. Vamos avançar aqui 10, mais ou menos. Vai subir aqui uns 15, pode ser. Vem para cá 5. A gente baixa agora 25. E aqui já está mais ou menos ok. E no final a gente fecha o nosso polígono. Lembrando que ESC ou botão direito para tirar da seleção um polyline. O que a gente vai fazer agora então? Vamos centralizar um pouco melhor nossa figura e vamos começar a colocar as cotas e definir as medidas finais. A função que faz isso é essa. Observa que todas as minhas setas estão perpendiculares já, mas poderiam não ter ficado, como por exemplo se ela tivesse um pouquinho fora. Caso ela estivesse fora, tem uma função para fazer isso. Vamos dar um exemplo aqui. Uma linha aqui, por exemplo. Eu venho aqui, constrain, restringir horizontalmente e clico aqui e ela vai passar para vertical. Mas não é isso que nos interessa agora, vamos deletar. É importante que estejam todas na vertical. Vamos então agora pegar as nossas dimensões e começar a restringir elas. Essa primeira dimensão aqui eu tinha arbitrado em 30. Essa dimensão aqui eu tinha arbitrado. Olha como ficaria ruim de ver. Então eu arrasto o mouse para cima para ficar melhor para ver. A gente vai colocar 15 milímetros de altura. Esse aqui, vamos colocar 30 de altura. Essa aqui já está setada. Tu viu como ficou vermelho, laranja? Isso quer dizer que eu estou muito próximo de me contradizer. Se eu pegar essa aqui e colocar ela com 90 milímetros, por exemplo, ele vai dar um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu falei que essa aqui tem 90 milímetros, essa aqui tem 30. Então eu tenho que ter 1,20 m. E do outro lado, eu tenho só 30 mais 15. Então ele identificou que deu um erro e não me deixou fazer isso. Então vamos voltar. Vamos agora botar as cotas da maneira certa.
aqui ainda pode ter 30. Aqui sobrou 15. O meu objeto ele ainda está branco. Quando eu definir todas as condições necessárias para ele ficar parametrizado e fixado, ele vai ficar todo verde. Então, vamos vir aqui agora e botar aqui que ele tem 40. Viu como tudo isso aqui já ficou verde? Significa que tudo isso aqui está parametrizado. Então, com os parâmetros que eu disse, já são suficientes para definir e somente uma formação para esses objetos aqui, que eles são 90 graus, 40 e 30. Vamos colocar agora desse aqui. Vamos deixar em 5. E assim tá bom o suficiente. Ele não deixa ficar vermelho e tu trabalhar, mas tu pode deixar ele mais livre, no sentido de ter mais de uma conformação com os valores que tu colocou e mesmo assim continuar trabalhando com ele, que vai ser o que a gente vai fazer agora. Então a gente fecha. E ficou esse formatinho feio aí. Vamos pegar agora esse formato e fazer uma revolução nele. Tu viu como deu errado? Isso acontece porque o padrão do FreeCAD é fazer essa revolução no eixo Z, que não era o eixo que a gente queria. Então a gente vem aqui e pode ir testando ou especificar um. Ver que continua no eixo errado. E agora está no eixo certo, que era horizontal, porque a gente fez no plano horizontal. Ok, está correta a nossa revolução agora. Agora, a gente vai explorar um pouco mais a bancada parte design, antes de voltar para aquele desenho para melhorar ele, o nosso desenho 2D. Agora, a gente vai espelhar. Para espelhar, a gente vai clicar em Mirror e vai selecionar um plano. No nosso caso, o plano que a gente quer espelhar, vamos dar uma colada aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente quer, concordam comigo, o YZ. Ele atualmente não está no XY, ele está no XY, então vai dar um erro. Então a gente vem aqui e coloca YZ e dá um OK. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Olha como está o nosso hub agora. Bom, dá para perceber que ele não está muito polido e também nem tão parecido com aquele da foto. Isso aqui está muito grande, aqui está tudo com pontas quadradas, então vamos corrigir isso aí. E esse tipo de coisa a gente vai corrigir lá no Sketch. Vamos então achar esse Sketch. Observa que o Sketch está aqui. Vamos então clicar 2 vezes e a gente volta para ele. A função para arredondar o Sketch é a função Fillet, que está aqui. Também tem uma de criar o chanfro, que está aqui embaixo. Vamos fazer tudo em Fillet. Eu posso definir todos os valores do Fillet agora ou depois. Vamos definir depois para ver melhor como é que funciona a Dimension. Vamos chegar aqui então, isso aqui eu quero arredondado, isso aqui eu quero arredondado, isso aqui eu vou manter assim, só quero arredondar essas duas e essa aqui também. Bom, agora a gente seleciona a nossa função de dimensão, clica nesse lado e consegue selecionar o raio de curvatura. Vamos definir agora em 2 milímetros. Para eu não precisar fazer 2 milímetros aqui e jogar 2 milímetros aqui de novo, eu tenho essa função aqui. Essa aqui é a função igual. Então a gente seleciona ela, seleciona primeiro a que a gente quer e depois a que a gente quer deixar igual à primeira. E pronto. Agora as duas estão com 2. Eu poderia fazer a mesma coisa para selecionar 2 lados, por exemplo.
Essa curvatura aqui, eu lembro que era bem maior que 2. Então, vamos vir aqui, selecionar a dimensão. É importante lembrar que a dimensão, eu tenho que clicar na curva. Não é nesse ponto e não é nesse ponto. É na curva. Cliquei na curva. Vamos deixar ela com um raio de 5. Para o projeto ficar um pouco mais rico, vamos colocar um chanfro nele também. O chanfro é muito útil para permitir que duas coisas encaixem. Agora, vamos voltar para o nosso sólido. Observa como agora o sólido está com as pontas todas arredondadas e aqui com o chanfro. Isso aqui é um eixo, logo ele tem que ser oco. Vamos então começar a trabalhar um pouco nisso. Vamos pegar essa face e vamos fazer um sketch nela. O sketch vai ser onde vai passar o nosso furo. Vai ser circular, então a gente coloca aqui e vamos colocar que ele tem 20 milímetros. E vamos fechar. Esse sketch, que é o que está aqui, vamos colocar agora um pocket nele. E o pocket, vamos botar um valor qualquer. Por enquanto não vamos se preocupar com isso. É um furo passante. Agora, vamos colocar alguns furos não passantes, que seriam os do encaixe do eixo aqui, e dos solamentos. Aqui, a gente novamente cria, puxa um círculo e coloca aqui dentro com 30. E fecha. Agora a gente vai escolher esse sketch de novo e vai transformar esse círculo num buraco não passante, num furo não passante. Então a gente vem em Pocket e vamos deixar ele com 10 milímetros e dá um OK. E agora a gente tem esse espaço de 10 milímetros não passante. Observa que no outro lado não foi feito automático, porque eu dei o mirror antes de ter dado esse comando. Vamos então agora fazer a mesma coisa desse lado. Faz o sketch, seleciona aqui, 30 e close. Seleciona o sketch e pocket. Seria melhor fazer o espelhamento depois, mas por fins didáticos eu estou fazendo tudo simétrico. E agora a gente tem a nossa peça. Ainda tem algumas coisas que faltam nessa peça aqui. Lembram que tinham uns furos para encaixar o raio. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar duas formas. A gente quer fazer nesse plano aqui. Então, a gente seleciona esse plano e vai, surpresa, fazer um sketch. Esse furo é menorzinho. Então, não vou me atentar muito aos lados, como eu tinha falado, e quando for fazer na tua casa também não precisa te preocupar muito em ser perfeito. Vamos colocar aqui então um lado de um diâmetro de 3 milímetros. O que eu quero fazer agora? Eu vou fazer um furo de novo. Agora, o furo vai começar a impactar um pouco mais nas coisas. Por quê? Do outro lado, eu tenho um sólido ainda. Então, se eu fizer o furo muito grande, vamos dar um exemplo, o pocket de 10 milímetros, ele furou só esse lado. Se eu pegar esse meu pocket e deixar ele com muito mais, ele furou os dois lados. Então é sempre importante se atentar a isso quando for dar o pocket. Bom, eu tenho muitos furos para fazer.
Eu poderia fazer um por um, mas daria muito trabalho. Então tem uma função específica para isso. Qual que é a função? Eu tenho aqui junto com o mirror, eu tenho a padrão polar. Então, polar seria angular, né? E a gente vai fazer então esse polar. Aí vamos colocar ele aqui nessa frente, vamos deixar alinhadinho bonitinho e vamos começar. A gente escolhe esse pocket e seleciona o Polar Pattern. Aqui abriu bastante coisa e parece que não mudou nada. Mas se eu baixar um pouco, apareceu um outro furo aqui. Baixando aqui, tu vai ver que ele dá o ângulo e o número de ocorrências. Se eu passar o número de ocorrência para 1, sumiu o furo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu posso arbitrar a quantidade que eu quiser. Vamos colocar 14, que é um bom número. Ou vamos botar 16. Observe uma coisa importante agora. Quando eu fiz dessa maneira, os furos desse lado estão alinhados com o do outro lado. Em alguns projetos isso é desejável, e em outros eles têm que ser assimétricos. Se no meu projeto os dois têm que ser assimétricos, eu não posso usar esse método. Eu tenho que deixar o pocket furando só esse lado do meu cubo. O nome da peça é cubo, né? E fazer com outro passo do outro lado. Somar um ângulo do outro lado para eles não encaixarem. Bom, essa peça aqui então nos mostra como faz espelhamento, como faz os chanfros, como faz os fillets e um pouquinho dos encaixes do furo. Espero que consigam aproveitar bastante e fazer uma peça semelhante aí na casa de vocês.